Boa noite, galera. Olha só a surpresa hoje. Quem que eu estou recebendo aqui no gabinete? A nossa prefeita, querida prefeita Carla Capucci, prefeita de São João da Barra, que veio para uma reunião muito importante hoje, um tema que está afligindo todo mundo e ela mesma vai falar. E esteve lá no Palácio Guanabara, junto com o nosso governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, que está aí, né, substituindo o ex-governador, que renunciou antes de ser cassado, mas que está inelegível, né, e que tem encontrado muitas dificuldades e tem um grande desafio à frente. Hoje eu usei da tribuna daqui da Alerj, prefeita, para poder falar um pouquinho da aflição de vocês, prefeitos, nós que somos parlamentares, né, cidadãos fluminenses, porque é uma situação que não vai refletir somente no município de São João da Barra, município de Macaé, de Campos, de Maricá. É em todo o estado do Rio de Janeiro, que é essa ação que será julgada no STF no dia 6 de maio e prevê uma redistribuição dos royalties de petróleo. E isso é realmente uma coisa que leva o Estado ao caos. Já está, prefeito, um caos. Nós temos uma dívida do Estado consolidada para esse exercício de quase 20 bilhões. Se perde mais esse recurso, né, que gira em torno de 20 a 30 bilhões provenientes dos royalties de petróleo, das participações especial, eu não sei o que vai acontecer com o Estado. Setor de saúde, setor de educação, questão da infraestrutura, que já estão ruins, os salários achatados, né, dos servidores públicos, ainda mais agora, até mesmo os inativos, os aposentados inativos, né, com esse rombo que ocorreu na Previdência do Estado, né, com esse recurso que foi para o Master aplicado de forma criminosa no Banco Master, a gente não sabe onde a gente vai parar se isso acontecer. Então, você está hoje aqui, a reunião dos prefeitos, né, do Estado. Eu fiz um requerimento hoje, eu vou passar para você, mas eu já fiz um requerimento, já me pronunciei na tribuna da Alerj. Um requerimento meu já foi atendido, que era solicitando ao presidente de comissão de Finanças e Orçamento aqui da Alerj, o querido deputado André Correia, que ele chamasse para uma audiência pública, né, os interessados, inclusive prefeitos, deputados de todas as siglas partidárias, tanto federal quanto estadual, a ANP, a PGE, e, enfim, o próprio governo, né, que também está muito ativo. A gente sabe que o nosso governador, Ricardo Couto, já esteve com o ministro Fachin, para poder ver o que a gente pode fazer, porque é um descumprimento do que foi combinado lá atrás. Porque o estado do Rio de Janeiro, ele já foi capital do Brasil, nós perdemos, o petróleo chegou, nós tivemos aí os royalties como compensação assegurada na Constituição Federal, até porque o imposto do petróleo não é cobrado no Rio, que se fosse a gente poderia perder, porque poderia até perder esse benefício, porque ganharíamos muito mais com a cobrança na origem, e essa cobrança na origem é feita por outros estados, para agora quererem mudar isso de forma abrupta, sem ouvir, né? Sem que a população, sem que as lideranças, que os setores produtivos sejam ouvidos. Então,
esse passo a gente conseguiu, e também pedi ao presidente da casa, prefeita Carla, que pudesse, né, a gente se movimentar em torno dessa bandeira para ajudar nessa luta com o atual governador. E como você esteve lá hoje com o governador, né, e eu espero que ele permaneça de coração até que tenhamos eleições, porque precisamos ter eleições diretas, né, para poder constituir outro governador, porque o Estado democrático de direito exige isso, eleições diretas para governador, que ele possa permanecer isso e conduzir esse processo, né, administrativo até as eleições, para que tenhamos eleições limpas. Então, você que foi lá, o que o nosso governador hoje fala a respeito disso e qual foi o seu sentimento? Então, gente, boa noite, um prazer estar aqui com a nossa querida deputada Xará, né, que falou muito bem aqui acerca desse problema tão sério que a gente agora se depara com ele, né? E a gente esteve junto com o governador, com os municípios da Ampetro, e eu já queria agradecer aqui, antes de falar o que a gente conversou com o governador presidente em exercício, te agradecer por essa sensibilidade. Justamente foi isso que a gente acabou conversando lá, o governador nos contou como está a situação é muito preocupante, né? É um risco iminente, né, que pode acontecer, essa perda dos ROITs, não só para o estado, mas para todos os municípios, e a gente sabe que se isso acontecer, né, vai acabar afetando realmente todo mundo. Será um caos na saúde, na educação, em tantos projetos sociais, né, que a gente faz e que a gente investe. E se isso acontecer, a gente, né, ficou todo mundo conversando muito assim, muito preocupado, porque é um caos. E essa mobilização, né, o grande pedido dele é que a gente se mobilizasse junto com você, com a LERJ, com todas as pessoas que pudessem, né, tá aí nos ajudando a sensibilizar os ministros do Supremo, porque eles marcaram para o dia 6, Sim. Vai julgar, né, que a gente acredita que vá, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, a gente ficou muito preocupado, né, todos nós, todos os prefeitos, porque isso é a realidade das pessoas, né. Antes de tudo, existem as pessoas, e essa é uma preocupação. E te agradecer, porque é justamente isso que a gente queria, né, que ele pediu e que a gente gostaria muito que acontecesse, e você tomou essa iniciativa. Muito obrigada por isso, né, você melhor que ninguém sabe de tudo, né. Isso. Não, você sabe. A gente aprende junto. Você sabe disso. Mas só que a gente ouve aí pela imprensa e sabe que esse processo já tramita há muito tempo. E hoje, Carla, independente se está aqui, se sabe que pode contar com a gente na luta, eu me adiantei, inclusive não só eu, nós usamos lá ali a tribuna, né, estávamos o deputado Luiz Paulo, estava o deputado André Correia, a deputada Lucinha, o deputado Cozzolino, Vinícius Cozzolino e tantos outros que eu acredito que a LERJ inteira, independente de cor partidária, vai dar as mãos e vai realmente lutar, porque seria, gente, muito difícil o Estado, o município sobreviver. E existem as partes, Carla, que cabe ao governo federal, que cabe ao governo estadual e aos municípios. A que vai para os municípios, que é o território onde se produz, é a menor de todas. No mínimo, acho que a União, se tiver algum problema, tem que abrir mão disso, porque essa redistribuição ajuda muito pouco a outros municípios da federação, mas, no entanto, acaba com os municípios do estado do Rio e o estado do Rio também, porque o estado do Rio mantém, né, serviços através dessa compensação proveniente dos royalties e das participações especiais. Eu acredito que em breve você vai ser convidada aqui. O André Correia prontamente, né, recebeu essa nossa solicitação, nem recebeu, ouviu no plenário e na mesma hora falou que ele estaria agendando
né? Não para a próxima semana, mas a outra, para poder dar tempo de fazer os convites, e nós estamos juntinhos nessa luta, né? Inclusive já tem uma reunião da bancada do PSD marcada para quinta-feira também, para fortalecer ainda mais. E é isso, gente. A política e a administração um relâmpago, no apagar das luzes. Ainda bem que a justiça existe, ela foi cancelada. Amanhã nós vamos ter o resultado de uma ação, né, que vai nos dizer, né, vai definir se teremos eleições diretas ou não. O nosso partido foi o primeiro que ingressou na justiça solicitando isso, e depois outros entraram. Enfim, é isso. Agora eu vou passar para uma outra coisa, posso? Claro, pode. Hoje, ao final do expediente, entrou aqui, eu não gosto nem de falar, porque na realidade é a gente dar confiança para bobagem. Mas entrou um deputado que se diz sanjoanense, mas é porque tem domicílio eleitoral em São João da Barra, mas sequer passa o verão lá na praia de Gruçaí, né? Tem um apelido de deputado Copa do Mundo. Eu acho que ele está meio desesperado, porque toda hora ele fala de um convênio que não assinou, e na realidade, gente, posso explicar? Claro. Presta atenção, se eu fosse secretária de Estado, se eu tivesse juntinho assim, ó, colado com um governador inelegível, sendo secretário, né, por mais de 4 anos, né, foi de habitação e antes foi de direitos humanos, e não levasse nada para um município que diz pertencer, entra em desespero mesmo, porque só volta de 4 em 4 anos. Então, o que acontece? Culpa como se a nossa prefeita Carla Capucci não tivesse assinado um termo de convênio. Mas presta atenção, termo de convênio esse que autorizaria, a princípio, fazer obra. Mas eu não falo Quixaba, porque Quixaba, pelo IBGE, pertence ao município de Campos, quem tem que dar autorização é Campos. Mas se fez, como ele disse, né, 2 quadras, que foi o que fez, 2 quadras com grama sintética e um pedaço de asfalto, como que ele fez sem convênio? Com que legalidade? Quem manda no território é o município, é o poder executivo. Mas como que também você, como prefeita, vai assinar um termo de convênio que a princípio seria para fazer o asfalto de uma via importante, como é a via que a gente até gostaria que pudesse, que é a via de acesso, né, à Lagoa de Iquipari, né? Quando um ofício vem colocando como Lagoa de Cima, quando um termo de convênio coloca como se fosse recapeamento asfáltico, quando a estrada é de chão, quando não traz as licenças ambientais necessárias, porque lá é área de preservação ambiental, quando não fala a questão da drenagem, o projeto técnico, né? Enfim, quer fazer obra, mas eles não têm projeto básico, eles não têm projeto executivo. Eu acho que isso é até um caso de Ministério Público, porque se faz obra, tem que ter a autorização do município. A estrada da Quixaba, prefeita Carla, já está lá com áreas alagadiças, que me falaram, inclusive,
Não existe um planejamento, porque tem residências que passa aquele rolo, está tremendo e as residências estão sendo prejudicadas. Como que se faz? Quer se fazer praça onde não se tem um projeto? É como se, presta atenção você que está me ouvindo, você tem sua casa, tudo bem, tem alguém que quer ir lá reformar a sua casa, mas você quer ajuda. Em um momento nenhum você não quer, você não é doido, né? Você quer ajuda, mas você precisa saber como que será a reforma da sua casa. Se vai ter escoamento de água, né? Se vai ter serviço de drenagem. Tem gente reclamando muito que o asfalto que estão autorizando agora pelo Estado fica bonito, mas que é fininho, entendeu? Que logo... Mas mesmo assim, mas cadê a questão do projeto básico, pelo menos? Não falo nem de projeto executivo. Então, Carla, eu estou ouvindo essa historinha, você não falou, mas hoje eu também nem queria discutir isso, porque... Tem pessoas que estão no desespero, que somem tanto tempo e tem a oportunidade de ajudar e nada fazem e vem agora no final achando que as pessoas não têm memória. Mas o povo de São João da Barra tem boa memória mesmo, né? A gente precisa de um termo de cooperação, direito, porque eu não assinaria, enquanto prefeito, um termo de cooperação como eles querem que você assine, com data retroativa e sem projeto. Isso aí é ilegal, isso aí é imoral. E se você assinar esse termo, você está indo em desencontro à lei. Eu acho que cabe a denúncia, porque quando a gente faz alguma coisa em território do outro, a gente tem que ter autorização, a gente tem que ter um termo de cooperação. E quem assinou, quem bancou essa obra da estrada, do recapeamento asfáltico, foi o candidato hoje, pré-candidato, a governador Douglas Ruas. Então pode dar problema administrativo onde ele possa responder administrativamente e criminalmente por isso. Outra coisa, é de uma imoralidade a pessoa falar que mandou ofício. Você esteve na Secretaria das Cidades, pediu, tem ofício pedindo, né, os esclarecimentos técnicos que até hoje não encaminharam. Eles estão assodados mesmo para que você assine com data retroativa para poder legalizar o que eles fizeram, enquanto você quer que a coisa ande certo, que você quer mais é que venha, que vá recurso para São João da Barra, né? E você sempre esteve de braços abertos para isso, sempre recebeu todos com muita isenção, porque tem esse compromisso com as pessoas. Agora, presta atenção a você aí que está ouvindo. Se tivesse seriedade na vontade, no amor ao município, já teria visto a tempo, teria mandado o projeto, teria mandado com autorização. O que querem agora é dizer, olha, não saiu porque a prefeita Carla não permitiu, porque ela é amiga da Carla Machado, que é deputada. Mas eu sei que você tem inteligência bastante, você que está ouvindo, para entender essa manobra, né, do chorão, daquele que nunca soube trabalhar na vida, que usa a tribuna da Alerj e os meios de comunicação para falar mentira, que não sabe o que é trabalhar, que não tem relacionamento com o povo de São João da Barra e não tem, né, o que fazer, além de inventar mentira. Nós estamos o tempo todo trabalhando e buscando. Então, Carla, não tenha pressa, porque o governador em exercício é isento disso. O governador que acompanhava, né, que o deputado Copa do Mundo sempre estava junto, ele saiu, renunciou um dia antes de ser cassado. E agora as coisas vão com mais legitimidade funcionar. Não faça nada errado
para resolver problema de passado desses, porque fizeram rápido, são obras que eles pensam em ter como, né, um palanque eleitoral, fica aí de conversa fiada nas redes sociais, eu nunca dei resposta, fala que São João da Barra tem um glamour pelo Porto do Açu, e tem mesmo. São João da Barra passou a ser a início de linha, né, a porta do desenvolvimento da região, não por causa desse deputado Copa do Mundo, porque ele foi para lá para fazer manifestação contra esse grande empreendimento, que é o maior empreendimento privado da América Latina, que gera muito emprego. E aí eu pergunto, quantas casas será que esse deputado fez no estado? Será que foram muitas? Quantas pracinhas que ele fez? Agora, no final, né, gente, é aquela coisa do afogado, o abraço do afogado, porque senão afunda o barco, né? E aí, minha irmã, eu vou dizer, não se preocupe não, conversa lá com o desembargador, e se for necessário a gente entra no Ministério Público. Se continuar repetindo essa historinha mentirosa, eu vou entrar no Ministério Público para que veja que as obras realizadas pela Secretaria das Cidades, sob o comando do Douglas Ruas, que é o pré-candidato a governador do partido dele, usou da ilegalidade, fez o que não devia. Então, vamos à verdade, que acho que é bem melhor, né? Não fez, quem não fez perdeu a vez e tá tudo certo. É verdade. Você me desculpa, nada. Sabe? Você é mais tranquila, mas hoje foi muita cara de pau ouvir isso aqui. Eu nem cheguei a ouvir, que eu saí logo, né? Nem sabia o que ia falar, que eu estava com coisas mais importantes. Mas depois vieram me falar disso, minha brinquedinho de criança, reclamando das coisas lá. Mas agora, antes não viu, não. Não, e você resumiu muito bem a história toda, né? Na verdade, eu sempre disse isso, a gente não vai se furtar nunca de assinar nada que seja bom para o município. Porém, a gente precisa ter legalidade em tudo que a gente vai fazer, né? Eu jamais vou assinar, quando a gente recebeu aí o termo de convênio, a gente viu que estava falando de recapeamento asfáltico, sendo que lá na estrada... Recapeamento asfáltico, gente. Recapeamento de uma estrada que tem que ter asfalto. E lá, quem conhece, é a estrada de chão que vai até Iquipari, né, a Lagoa de Iquipari, que é áreas de preservação ambiental. Sim, né? E a gente tecnicamente precisa saber o tamanho, precisa saber a questão de drenagem, porque não é só chegar e fazer. Sim. Não pode ser assim, como você falou, na casa da gente, a gente não vai deixar ninguém, mesmo que queira te dar qualquer coisa ou fazer de qualquer jeito, que pode comprometer um todo da sua casa. E essa é a questão, né? Sempre foi a questão, e a gente tratando institucionalmente, né? Tivemos lá na secretaria responsável, o secretário não nos atendeu, ou uma equipe atendeu, mas não nos deu a resposta até hoje. Né? E aí, vocês cobraram através de ofício? Cobramos através de ofício, e aí a gente fica assim sem entender, né? Porque se a gente quer a coisa direito, tem que fazer direito. Sim. Tem que ser tratado de maneira institucional, que eu acredito que tem que ser tudo na legalidade, quem assina, quem faz tudo certinho. E dessa forma, não aconteceu, e aí fica essa coisa de ter que assinar de qualquer jeito. Nós não vamos assinar de qualquer jeito, né? Carla estava me falando agora há pouco, até esse termo de cooperação, esse convênio guarda-chuva, sequer foi mandado de maneira oficial, foi mandado por WhatsApp. Aí tem lá obras, sequer o detalhamento das obras, o que quer fazer. Você falou muito bem, vai reformar a tua casa, mas precisa saber o que vai fazer, porque às vezes a emenda fica pior. Soneto. Tá certo. Pode comprometer a estrutura da casa, né? Comprometer e incomodar não ser bom para as pessoas, e quem responde é você. Com certeza. Então, isso aí, gente, é o grito daquele que está em desespero. Eu não respondo porque às vezes a pessoa que era tida como um grupinho de oposição, que está dividido, aí vai perdendo espaço, quer me atacar,
porque toda hora usa das redes sociais, usa dos meios de comunicação para falar mal de mim. Enquanto está falando mal de mim, eu estou trabalhando para São João da Barra, para a região, para Campos, São Francisco e para o Estado. Eu tenho que fazer o trabalho o tempo todo. E eu quero, Carla, aqui dizer: filho feio não tem pai. Você sabe o ofício que eu encaminhei ainda em 2017, dei entrada no processo administrativo lá na ANP para pegar, depois que a gente conseguiu enquadrar São João da Barra como um município, né, de embarque e desembarque de petróleo e de outros minérios, nós cobramos o retroativo. Então, são 9 anos. Aí, estivemos acompanhando esse processo até hoje. Em fevereiro, eu já mandei uma série de ofícios. Em fevereiro, eu falei na tribuna da Câmara, daqui da Alerj, sobre isso. Dei a notícia em primeira mão, porque a gente estava ligado para poder saber. Conseguimos esse retroativo, e que beneficia Campos e São Francisco por serem municípios limítrofes. Sei que você não pôde estar lá no dia da reunião com a ANP, que foi uma iniciativa lá da prefeitura para poder pressionar a ANP no julgamento, né, na avaliação desse processo, e convidou, né, para Campos estar junto, São Francisco estar junto, e isso de forma administrativa. Campos e São Francisco parece que entraram na justiça legal, fizeram a parte deles. Mas o que foi avaliado e julgado foi o processo administrativo nosso. Eu falo isso, não é por nada não, isso está feito. Está feito, inclusive São João da Barra, São Francisco e Campos, eles são enquadrados, embarque, desembarque de petróleo, por conta do Porto do Açu, que o deputado Copa do Mundo foi tão contra, né? E outros mais que foram lá para o 5º Distrito fazer manifestação, etc. Mas o povo sabe quem está com a verdade. Eu tenho ofício, tem tudo direitinho. E o que me importa mais é que São João da Barra vai ganhar, é lógico, nem parcelado, nem 45 vezes, mas quase 100 milhões, né? São Francisco, 65 milhões, e Campos, eu nem sei, acho que 70 e pouco, nem vi. Só sei que o total foram 235 milhões. E aproveito também para agradecer o pessoal do empreendimento Porto do Açu também, que nos ajudou desde lá de trás. Então, gente, fica aqui o restabelecimento da verdade. E te agradecer, Carla, porque falo muito que nós estamos zangadas. Na realidade, a fofoca que rola é a vontade da oposição. Mas conte comigo sempre, porque você é uma pessoa que eu confio desde novinha, desde adolescente. E, às vezes, as pessoas querem criar a separação para ver se elas mantêm, né, seus interesses, se elas conseguem, né, atingir o objetivo. São João da Barra, nosso grupo político, e ninguém é nada sozinho, mas nosso grupo político é vencedor desde 2004. Então lá se vão 22 anos. Então 22 anos que eu já derrotei os caciques antigos, né, junto com as pessoas e principalmente com a permissão do nosso Pai Maior. E nós vamos vencendo, trabalhando. A gente que agradece, né? Como você falou, enquanto isso você está fazendo o que tem que ser feito, que é trabalhar, que é o que você sempre fez por toda São João da Barra e por toda a região. Essa questão a gente quer agradecer muito a iniciativa lá atrás, que agora saiu. Quando eu vi, eu fiquei toda feliz, eu falei, meu Deus, que bom, né? Porque a gente que administra o recurso, você sabe melhor do que ninguém como é
o cobertor, puxa daqui, puxa dali, as necessidades são muitas, e a gente agradece aí essa iniciativa, os prefeitos estão felizes da vida, né, com essa conquista aí, e não só isso, por toda a sua conscientização, toda a sua sensibilidade. Hoje mesmo, e eu volto a falar isso, o quanto é importante o que você fez hoje com essa questão aí, de mobilizar aí essa questão dos royalties da ação que pode ser, que vai ser julgada, né, ou não, a gente torce aí para que seja resolvida da melhor forma, porque é inconstitucional, mas o quanto isso afeta. E por tantas outras coisas, a gente que agradece, e não só agradece, a gente está junto, sempre, né? O grupo é vencedor, o nosso grupo é vencedor, você é a nossa líder. Obrigada. E a gente agradece de coração e tamo junto. Eu acho que o povo fala que a gente briga mais do que eu brigo com o Igor. É coisa de mãe e filha, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu só toquei nesse assunto porque às vezes a mentira falada muitas vezes se torna verdade, né? E é muita mentira, muita historinha. Vocês avaliem. Quem está no governo há não sei quanto tempo, como secretário, do ladinho, porque eu sempre fui contra. Vocês sabem que eu não votei para eleger Cláudio Castro, né? Eu não fiz parte de panela nenhuma aqui dentro. Então tudo para mim é muito mais difícil. Mas eu não deixei de estar em São João da Barra, eu não deixei de atender as pessoas, de fazer o bem, né? E de fazer o meu trabalho. Olha como que a gente constrói relacionamento, como que a gente ajuda a questão do autismo. Então, Carla, hoje eu não poderia deixar de falar aqui, porque eu acho que estão batendo, o deputado Copa do Mundo está batendo de forma mentirosa e porque ele está com medo, porque fez de forma ilegal a obra e quer te levar a praticar uma ilegalidade assinando um convênio que tem o objeto de recapeamento asfáltico quando a estrada é de terra, tá certo? E com data retroativa. Eu acho que você realmente vai ter muito problema se fizer isso, né? Quanto às quadras que fala aqui, ali, acolá, por que não fez antes se era na secretaria dele? Aí saiu agora, mudou o governador e está jogando para você isso, para ele ter a desculpa que ele muito pouco fez pelo município, que ele devia honrar, porque realmente tudo veio de São João da Barra, né? O avô dele com a trajetória séria, né? Enfim, então vamos parar de infantilidade, de mimimi, de mentira e vamos fazer uma campanha, né? Um trabalho sério, baseado na verdade, né? E arcando, né, com as consequências dos atos, tá bom? Bora. Obrigada, Carla, pela presença, mas eu acho que o pessoal precisava ouvir. Não, também acho. A gente tá saber a verdade. A gente tá com saudade de bater um papo legal, né? É, verdade. Ó, beijo pra vocês, gente. Papai do céu nos abençoe.